E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo maravilha? Bom, hoje eu vou colocar no mesmo vídeo a devolutiva e as orientações para a aula de hoje, né? Então é importante que você me acompanhe. Talvez esse vídeo seja um pouco mais estendido, mas é muito importante que você me acompanhe do início ao fim. Na aula passada eu pedi para vocês lerem a página 21, Rotas e Encontros, e também a página 23, Estação História, segunda divisão da ONU. E no Rotas e Encontros, o Estado do Vaticano, o menor do mundo. Eu pedi para você ler, responder as 3 perguntas. Então quero comentar um pouquinho sobre essas perguntas. Primeiro, aponte os aspectos políticos do Vaticano que permitem identificá-lo como um Estado. Já no primeiro parágrafo, você vai ter a seguinte informação: foi oficialmente incorporado à comunidade internacional. Isso significa que ele foi reconhecido por outros países, pela ONU, como um Estado. Então isso já é uma das características de um Estado nacional, no dia 7 de julho de 1929. Então o Vaticano se aproxima de 100 anos aí como existência enquanto um Estado nacional. Qual é outra coisa? Existe uma soberania do território. Então o Vaticano, que é o menor Estado do mundo, que fica na Itália, particularmente lá em Roma, né, em 44 hectares, uma população de 600 pessoas, né, minúsculo. Aquele território, ele é soberano do Papa, né? Então o Papa, como sendo uma das últimas monarquias absolutas do mundo, exerce o poder sobre aquele território de 44 hectares, composto de 600 pessoas e reconhecido internacionalmente. Isso significa que ali a Itália não tem poder, ali Roma não tem poder. Por quê? Porque ali naquele território o Papa, a Igreja Católica, exerce a soberania. 2. Porque no Vaticano a nacionalidade é definida pelo ius opsi e não pelo ius sanguinis ou pelo ius soli. Ou seja, por que lá no Vaticano não vale o direito de sangue e nem o direito de solo para fazer parte do Vaticano, mas sim quando o indivíduo tem um emprego regular ou vive de maneira estável no território. Isso significa, e aí se você for mergulhar um pouquinho nas questões que envolvem a Igreja Católica, você sabe que aqueles que exercem uma autoridade eclesiástica, né, da Igreja, mas de maior grau de importância, eles não são permitidos que exerçam o casamento, e sem o casamento, né, pela fé católica, não se pode ter filhos, né? Então não é pelo direito do sangue e nem pelo direito de estar naquele local, mas sim se a Igreja Católica te coloca como um cardeal, um bispo, um oficial ali do Vaticano. Isso significa um ius office, né? Se eu estou sabendo aqui o latim, fazendo parte então do Vaticano e sendo então pertencente ao Estado do Vaticano. 3. Viaje sem preconceitos. Muitas pessoas desrespeitam ou têm dificuldades para conviver com pessoas de outras crenças religiosas. Você tem uma crença religiosa? De qual religião você é? Ou você não tem nenhuma religião? E você? O que pensa a respeito disso e como age em situações de intolerância religiosa? Você é alguém que
mesmo tendo a sua religião ou não tendo, consegue conviver com o católico, com o evangélico, com o bandista, com o ateu, com o espírita, com o islâmico, com o budista ou qualquer outra manifestação religiosa, você consegue conviver bem. E quando você está diante de uma intolerância religiosa, ou seja, alguém desrespeita, despreza uma outra pessoa só por ela ter uma religião diferente, como é o seu comportamento? Você reforça: eu sou isso, então realmente quem é outra coisa, não sei o que. Ou você respeita todas as religiões e até aqueles que não têm religião? Estou curioso para ler a sua resposta. Página 23, Estação História, segunda divisão da ONU. Então você ia ler um texto muito interessante, que ia dar conta da Somalilândia ou da Transnistria, né? Você vai ter que ler para você saber onde que ficam esses locais e responder. Interprete. Número 1. De acordo com o texto, explique por que a região conhecida como Somalilândia, entre aspas, não existe. Veja, essas pessoas têm a sua moeda, essas pessoas têm o seu território, essas pessoas têm a sua nacionalidade, mas não é um estado, não existe. Por que ela não existe? Porque a Somalilândia não é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Os outros países não reconhecem a Somalilândia como um Estado-nação. E isso é uma das condições para que um país venha a ser um Estado. Um país venha a ser reconhecido. Tá certo? Por isso que ela não existe. 2. Por que é importante reconhecer as identidades nacionais e permitir que povos fundem seu estado ou país? Por que é importante? Primeiro porque se um determinado grupo de pessoas, se for bem fundamentado, você está dizendo: olha, eu reconheço que aí tem uma etnia, tem uma vontade própria, tem costumes próprios, e então eu reconheço esse local como sendo algo único, exclusivo desse povo. O exemplo clássico que eu sempre dou é a Catalunha, aonde que está o povo catalão, aonde que está, por exemplo, o time do Barcelona, que fica na cidade de Barcelona, lá na Catalunha. Eles têm uma identidade nacional. E quando nós que eu digo, a comunidade internacional reconhece isso, você evita que haja confronto, porque as pessoas que se reconhecem como sendo diferentes daquela localidade onde eles estão, daquele país que eles são reconhecidos, eles se veem como diferentes. E se eles veem como diferentes e não é permitido, pode haver confronto, pode haver guerra, pode haver, por exemplo, lá na Irlanda havia um determinado grupo, ele há ainda, só que ele abandonou a luta armada, né? Ou pelo menos há muito tempo não age dessa forma, que é o grupo IRA, né? Existe até uma música muito famosa, né, chamada Zambé, do grupo The Canberras, né, lá da Inglaterra, que canta a esse respeito, porque para eles serem reconhecidos, eles faziam o quê? Agiam pela luta armada, né? Então pode haver conflitos quando você não reconhece um povo como um Estado, né? 3. Você ia ler, né? Viaje sem preconceitos. No seu dia a dia, você busca enxergar o mundo do ponto de vista do outro ou
respeitar as diferenças das pessoas? Como que você enxerga tudo isso? Você permite que as pessoas manifestem as suas diferenças, manifestem o seu pensamento, ou você age com desrespeito, com intolerância? Nesse 8º, 9º ano, você começa a aflorar as suas questões de identidade política, Você começa a se identificar um com o outro, Como, olha, eu tenho um pensamento assim do presidente da República, eu tenho um pensamento assado do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, Você respeita quem tem pensamentos diferentes? Eu espero que sim. Também estou muito curioso para saber a sua resposta. E nós damos uma pausa, se você está assistindo. Esses foram os comentários. Aí nós entramos na aula de hoje. Lá na página 27, você vai ter o mundo das sociedades humanas. Múltiplas regionalizações. O que você vai fazer? Você vai começar a leitura por aí e vai ler até a página 33. Então você vai passar pela regionalização após a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos conflitos mais importantes do século XX, que você estuda em história. Muitas das coisas que nós temos hoje no mundo é decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial. Ela determinou muitas coisas. Por exemplo, os países que têm bomba atômica, é dessa época, da Segunda Guerra Mundial, Os países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU é o poder decorrente do final da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser pesquisar, quais são os países, são pouquíssimos, pessoal. Quais são os países que têm a tecnologia da bomba atômica? Pesquise isso. E se você quiser fazer como uma tarefa a mais, eu vou te pontuar por isso. Aí você passaria então pela marcha da Segunda Guerra Mundial, pela divisão da Europa em 1949, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. Você tem aí então, durante a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler e depois, ou seja, da Alemanha, e depois a Alemanha perdendo, um dos perdedores da Segunda Guerra Mundial, juntamente com Japão e Itália, foram os grandes perdedores da Segunda Guerra Mundial. Com isso eles também perdem territórios, perdem influência. E quem ganha a Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, França e Inglaterra e União Soviética. Então você vai ter todos esses estados, esses estados-nações ganhando a Segunda Guerra Mundial e influenciando o mundo, certo? Que mais nós temos aqui? Vamos passar pela regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desenvolvidos, aqueles que têm uma alta qualidade de vida, tecnologia. Subdesenvolvido, aquele que tem uma baixa qualidade de vida, baixa tecnologia. Você vai ver isso e tem um mapa na página 30, que é a figura 15. Depois você vai ver a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países desenvolvidos capitalistas. Terceiro mundo, os países subdesenvolvidos capitalistas. E o segundo mundo, os países socialistas. Preste bem atenção, só para uma rápida definição. Capitalista, envolvendo muita grana, desigualdade social, liberdade política. E o segundo mundo, que seria os países socialistas, na teoria, igualdade entre as pessoas, Então, ausência de classes sociais, muita rigidez para conseguir tudo isso. Então, por vezes nesses países a liberdade ela é tirada desse país para que haja a igualdade de condições.
Veja que parece que é um contraditório, né? Aonde tem desigualdade, tem liberdade, e onde tem igualdade de condições, você tem a falta de liberdade do indivíduo. É algo para nós pensarmos também. Países do norte, veja que não é o norte geográfico, tá? Página 32, e países do sul. Países do norte sendo os desenvolvidos e países do sul sendo os subdesenvolvidos. Você vai ler até a página 33, aonde vai assim, ó, alguns indicadores sociais mais baixos que o do Brasil, por exemplo. Até aí. Aí você vai lá na página 42 e página 43 e vai responder as perguntas 2, 5, 6, 7 e 11 da página 42 e 43. Vou colocar para você também no formulário, tá bom? Então qualquer dúvida, qualquer coisa, você vai me apontar e vai tirar a dúvida no grupo do WhatsApp. Não tenho medo, pessoal, não tenho receio de tirar as dúvidas. É importante que você responda muito bem certinho, tá bom? Veja que essa aula se aproximou dos 20 minutos, um pouquinho mais de 15 minutos, está chegando a 17, então a gente vai aumentando aí, tá? A densidade com a qual você tem acesso ao conteúdo, tá certo? Um abraço, um beijo e até a próxima.